Meus irmãos, vamos dar continuidade aqui, a parte 2, falando sobre o orador e o orante, até porque, por causa da bateria aqui do meu celular. Então, assim, em suma, nós olhamos Jesus na qualidade de orador e admiramos. Como não admirá-lo? Agora vocês imaginem os discípulos. Nós olhamos Jesus e o admiramos como orador. Até porque quanta coisa já foi escrita a respeito. E essas coisas escritas a respeito faz aumentar a nossa admiração, porque traz a perspectiva de outras pessoas e o impacto que essa mesma fala teve em outras pessoas. Quantos comentários, quantos livros. Então é maravilhoso. A gente não tem como não admirar Jesus na qualidade de orador. Só que os discípulos teriam motivos sobejos, a mais do que nós, porque além de ouvir Jesus, eles viam Jesus e viam que suas palavras, sua pregação, sua prédica, não era apenas um charisma, um carisma, um dom de eloquência. As obras corroboravam. Então eles viam Jesus na sua totalidade. Eles viam a pregação de Jesus diretiva, falando sobre Deus. Eles viam a pregação de Jesus indiretiva, falando sobre parábolas. As parábolas para os discípulos tinham um impacto ainda maior. Por exemplo, até hoje não sabe-se ao certo se todas as parábolas contadas por Jesus eram símiles que ele, na sua imensa criatividade, usou de tenuantes para ilustrar verdades absolutas, radicais, exploráveis do reino, ou se ele aproveitou algumas coisas que ele vivenciou, ou talvez as duas. Então Jesus é maravilhoso, gente. É muito bom ouvir Jesus. Para os discípulos era ainda melhor. O próprio Jesus diz isso. Ninguém, disse ele, deve desconsiderar isso, porque muitos reis, disse Jesus, quiseram ver, ouvir o que vocês estão vendo, ouvindo, e não puderam. E pode-se acrescer a palavra de Jesus no nosso tempo. É claro que Jesus está falando no pretérito, não proferindo o futuro, Mas pode acrescer as palavras de Jesus que hoje muitos profissionais liberais, CLT, seja o que for, a gente queria ver e ouvir, porque o evangelho ele pega toda a gama da sociedade. Admiradores de Jesus você tem da baixa plebeia, do baixo clero, até o mais alto escalão. Ok. Só que se esses discípulos admiravam e tinham motivos para admirar ainda mais do que nós o temos, como pregador, aqui os discípulos não estão dizendo Jesus ensina-nos a pregar. Como é que se faz um sermão? Quais são os tópicos, subtópicos, tema, subtema? A homilética, a homilia, a retórica, a hermenêutica, qual as linhas orquestradas? Quanto tempo devo gastar na introdução, na exposição da mesma, ou na conclusiva e no apelo? Você entende? A quais palavras-chave? Eu devo usar algumas palavras-chave para servir de lembrete, mas devo usar as conexões. Enfim, os discípulos não perguntam isso. Talvez tenham perguntado em outra parte, não sei. Mas aqui eles têm um impacto de um orante, não apenas de um orador. Será que nós imitamos Jesus não apenas como orador? E devemos fazer, porque ninguém jamais falou como ele. Mas por que não na qualidade de orante? Orar é maravilhoso. Não há nada que eu diga a respeito que esgote o inesgotável. Eu tenho inúmeros vídeos falando sobre. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a inutilidade do Pai Nosso. Eu tenho um vídeo falando sobre Paulo e Silas que oravam e cantavam, não cantavam e oravam. Enfim, ore sempre, se necessário for. Enfim, tem muitos vídeos aqui, tem muitas ideias e muito mais do que eu possa dizer. E tantas outras pessoas que já disseram. Agora escute. Aqui é que está o ponto central da coisa. A oração é uma dádiva, é um presente,
Mas a oração, sabe o que ela é também? Isso aqui é um jogo maravilhoso. A oração é uma forma de investimento. A oração é uma manifestação de fé. Porque imagine você, finito, falando com o infinito. A oração une a minha necessidade com o solucionador de todos os problemas, de todas as necessidades. Une a minha fraqueza ao Todo-Poderoso. Une o meu altar ao trono da providência. Então, assim, só existe uma coisa mais importante do que falar de oração. E o que é? Orar. Só existe uma coisa mais importante do que falar de oração. E o que é? Orar. Nenhuma mensagem minha será tão capaz de mudar o meu ouvinte como quando eu oro por ele. Nenhum patrimônio meu, se eu conseguir construir algo, será tão benéfico à minha filha como a oração que faço por ela todos os dias. Então, é importante a oração. Agora, a oração, pense nela como método de investimento. Você hoje ora por um adolescente. Alguém já brincou e disse que é um aborrecente. Mas amanhã esse adolescente será um arauto de Deus. Você está crendo que Deus muda e que o indivíduo pode mudar também mediante a oração que se faz por ele, por causa de um Deus que é poderoso